do filho do profeta, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Veio o credor para levar meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Diz-me, o que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas, vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte o que estiver cheia. E partiu, pois, dele e fechou a porta sobre os seus filhos. E ele lhe trazia as vasilhas, e elas enchia. E sucedeu que cheias foram as vasilhas. Disse seu filho: glória a Deus. Disse a seu filho: traz-me mais ainda vasilhas. Porém, ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio a ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai e vende o azeite e paga a tua dívida aos teus filhos e vivei do resto. Glória a Deus. Amado, posso sentar. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Uma palavra maravilhosa para os nossos corações. Vendo na palavra de Deus aqui, é uma palavra de prosperidade, é uma palavra de bênção, mas se você levar para o lado espiritual, ela também serve para a nossa visão espiritual na presença de Deus. Vendo na escritura da Sagrada de Deus, essa mulher precisava de um milagre. Essa mulher, vendo Eliseu, chegou e começou a clamar a Eliseu, dizendo: aleluia, glória a Deus, o teu servo temia ao Senhor e servia ao Senhor Deus Altíssimo. Temer a Deus. O que me chama a atenção é que essa mulher, quando ela foi clamar, ela já foi falar o que este homem ele fazia. Era temer ao Deus Altíssimo. Era temer ao Deus Todo-Poderoso, que é digno de toda a honra, digno de toda a glória, de toda a exaltação. Vendo na Escritura Sagrada temer a Deus, aleluia, glória a Deus. Se levamos para o lado de medo, de temer, nós vamos ter que levar para o lado de dizer: eu temo a Deus para andar no caminho reto de Deus. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Andar em um caminho de Deus é uma atitude nossa de dizer: eu não vivo mais este mundo lá fora mais, porque agora eu vivo para Deus. Mas chegamos a uma geração que às vezes está parando de temer a Deus, está parando de temer a Deus, está vivendo com uma mente cauterizada, uma mente de dizer que está dentro da igreja e lá fora acaba pecando. Talvez eu não conheça a vida de ninguém, eu não estou aqui para apontar dedo, eu não estou aqui para dizer que você não vai para o céu, eu não estou aqui para acusar a tua vida, mas eu estou dizendo: vamos cuidar da vossa mente sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai nos encher da presença de Deus. A palavra de Deus que nos vai encher de mais alegria, de mais paz, de mais amor, de mais unção, de mais graça, que vai nos levar à inteligência de não pecarmos contra o Deus Todo-Poderoso. Quando eu vejo Davi, quando ele fala aquela palavra: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Um servo cristão tem que andar com a palavra guardada sobre o teu coração. Glória a Deus. A palavra e a oração
tem que andar junto. A palavra e a oração tem que andar conforme o que você busca para Deus. A oração te leva a não pecar mais neste mundo cruel, mas a palavra vai te levar a ter mais fé com Cristo. A palavra de Deus vai levar você a estar mais com Cristo cada vez mais e mais. E nós devemos temer ao Senhor Jesus Cristo, igual este homem temeu. Ele morreu, mas temia o Senhor. E ela estava desesperada, precisando de um milagre. Ela estava desesperada, precisando que as coisas dela venham andar normal, que as contas dela venham estar conforme que deve para pagar o aluguel dela, para pagar o que ela deve. Aqui eu vejo uma palavra financeira, aqui eu vejo uma palavra de prosperidade, aqui eu vejo uma palavra de espiritualidade. Aqui eu vejo que Deus vai fazer um milagre, porque o Eliseu viu que essa mulher estava clamando ao Deus Altíssimo, que estava clamando o Deus Eterno Todo-Poderoso. Então aqui, quando ela estava clamando, então ali ele sentiu uma íntima compaixão, como Deus Todo-Poderoso também sentiu por ela. Nos olhos humanos, alguém lê essa palavra, vai pensar como é feito um milagre desse. Pessoas que não conhecem a Cristo, ler esta palavra vai dizer como que um azeite vai se multiplicar, como isso vai acontecer. E ali ela fala sobre os seus filhos, que poderiam ser escravos, que poderia ser ali vendido para serem servos, mas tinha um Deus Todo-Poderoso planejando um milagre na vida dela. Tinha um Deus Todo-Poderoso já dizendo: esse obstáculo você vai passar, esse obstáculo que você está passando na tua vida vai acabar. Não sei o que os irmãos estão passando, mas usam o poder da fé, porque coisas melhores virão. Coisas melhores para a tua vida pode vir, prosperidade para a tua casa pode vir. Talvez você fazendo bem lá fora, alguém pode te abençoar com uma bênção maior. Só basta usar o poder da fé, só basta usar o poder de estar com Cristo. Ali, então vai começar um milagre na casa dela. Então, Eliseu disse: vai então com seus vizinhos, pede vasilhas, e não poucas, mas que sejam muitas. Ali ela foi numa casa, foi em outra, e os vizinhos começaram a ter amor ao coração e dizer: não, eu empresto, pode pegar essa vasilha, eu vou te ajudar. Talvez tenha alguns que ignoraram, mas tem uns ali que ajudaram a esta mulher a chegar a receber a tua bênção, para chegar a receber a tua bênção que ela tanto necessita, que ela tanto precisa. Ali então ela consegue aquelas vasilhas. Ali ele fala, talvez na minha mente de imaginação, eu vejo ela dizendo: aqui, Eliseu, está tudo aqui que você pediu, homem de Deus. Está aqui todas as vasilhas, só tem um pouco de azeite. Mas ela não duvidou, ela simplesmente obedeceu o que o profeta falou. Talvez Deus quer te abençoar, talvez Deus quer te exaltar, mas talvez você pensa que a sua promessa está demorando. Talvez você pensa que Deus te abandonou. Não, Deus não te abandonou. Ele está preparando a tua bênção, Ele está preparando você para receber a tua bênção. E quando você estiver preparado, Ele vai derramar aquela unção que você necessita, Ele vai derramar aquela unção, aquele azeite que você precisa para fazer a obra dele com amor, fazer a obra com carinho, fazer a obra com inteligência, para ganhar almas para Deus. Oh, aleluia, glória a Deus.
Então, Ele pede para que eles fechem a porta do teu quarto. E quantas vezes nós lemos Mateus no capítulo 6 e no versículo 6 ouvimos nosso próprio Jesus dizendo a mesma coisa: fecha a porta do teu quarto. Não estou dizendo que essa referência vai se dizer com a outra, mas colocando esta palavra: fecha a porta do teu quarto. Talvez Deus quer ter uma intimidade contigo bem maior do que você imagina. Talvez Deus está querendo que ter um particular grandemente na tua casa. Ele está querendo mudar o cativeiro da tua história. Ele está querendo mostrar que Ele é contigo. Ele está querendo mostrar que quando você fechar a porta do teu quarto e não contar para ninguém os teus sonhos, não contar para ninguém o que você quer com Deus, Deus vai dizer: eu estou contigo a todo tempo, eu estou contigo nas madrugadas, eu estou contigo quando você acha que eu não estou, mas eu estou ali ouvindo a tua oração. Deus, Ele quer um particular maior. Deus, Ele quer que nós cheguemos na oração. Ele quer que nós cheguemos fechando a porta e falando: Senhor Jesus Cristo, talvez para o homem ele pode zombar de mim. Talvez o homem não acredita no meu sonho. Talvez o meu sonho é ganhar uma casa. Talvez o meu sonho é ser uma pessoa próspera. Ou talvez ter algo financeiro. Mas se eu falar isso para alguém, ninguém acredita. Se eu falar para o meu amigo não acredita. Talvez muitas pessoas não acreditem em você. Mas quando você acredita em você mesmo, e quando você coloca a tua fé em Jesus Cristo, pode ter certeza que este milagre vai acontecer. Talvez você tenha sonho, prosperidade, você tem sonho financeiro, mas se você colocar nas mãos de Deus, pode ter certeza que o milagre vai acontecer na tua casa. Oh, aleluia, glória a Deus. Ele vai começar a fazer a obra que você precisa. Ele vai dar a unção que você precisa. Ele vai te dar a sabedoria que você precisa para você vencer os obstáculos, para você vencer esta luta. Talvez você olhe e fale que a luta está travada. Talvez você olhe e pensa: esta luta está difícil. Mas pense uma coisa melhor: com Deus a gente tem tudo. Com Deus a gente tem amor. Com Deus, quando a gente dobra o joelho, a gente chora nas madrugadas. Com Deus a gente clama, Ele está conosco. Talvez você tenha sonho de pregar o Evangelho. Talvez você tenha sonho de fazer a obra para Deus. Eu não conheço você, mas Deus conhece o teu coração. Deus te conhece por dentro e por fora. Ele sabe do que você precisa. E se você tem este sonho de buscar a Deus, não desista, porque você será um grande homem de Deus na presença dEle, como foi este homem Eliseu. Onde ele passava, ele era considerado um homem de Deus, porque ele era cheio do Espírito Santo, ele era cheio da graça, ele era cheio de Deus, ele orava todo o tempo, ele clamava a Deus todo o tempo. Não coloque obstáculo, porque Deus vai preparar coisas grandes para a tua história, porque Deus vai preparar coisas lindas para a tua história. Deus, Ele te chamou para pregar o Evangelho. Você pode pensar que esse sonho é pequeno, mas não. Você é um grande ganhador de almas. Você será um grande ganhador de almas. Você terá um galardão grande no céu. Você vai fazer coisas grandes para Deus. Mas continue pequeno. Continue simples. Continue na humildade. Continue caminhando com Deus, porque Ele te conhece por dentro e por fora. Não desista do que Ele te prometeu. Não desista do que Ele falou contigo. Então fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e vai falar com Deus. Não fala para ninguém, fala com Deus. Você tem um sonho, fala para Ele. Fala para Deus Todo-Poderoso, que é digno de toda honra e toda glória. Fala para o teu Deus que é Todo-Poderoso.
impedindo de fazer o milagre acontecer. Então ali, ali eles estão ali com os azeites. Ele derramou sobre si o azeite e começou a transbordar o azeite naquelas vasilhas. Eu lendo, imaginando, vendo aquele óleo caindo sobre os azeites. Se eu fosse uma pessoa não espiritual, eu olhava para a Bíblia e dizia: mas como pode isso? Como pode isso acontecer? Como isso aconteceu? As obras do Senhor ninguém explica. O que Deus tem para você ninguém explica, ninguém pode entender. Mas se Deus prometeu, Ele vai fazer. Se Deus falou, Ele vai fazer. Porque Ele é contigo. Oh, aleluia, santo é teu nome, Jesus. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Deus de mistério, Deus de glória. Santo, 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 santo é teu nome. Enche a tua mente de coisas boas. Tira todas as palavras negativas. Tira tudo aquilo que quer te afastar de Deus. Tira todos os pensamentos que quer te levar longe de Deus. Você tem um sonho, conta para Deus. Ele vai prosperar na tua casa, Ele vai prosperar na tua vida, Ele vai prosperar o teu sonho, Ele vai prosperar no que você precisa. E ali o azeite enchendo. A mulher, ela queria mais. Ela queria mais vasilhas. Agora, imagina o azeite caindo. Agora imagina Jesus Cristo te lapidando. Agora imagina Jesus Cristo fazendo você cheio da unção de Deus. Imagina Deus multiplicando o azeite espiritual na tua casa. Quando eu falo casa, não é na sua casa material, mas a sua casa é espiritual. É na tua casa, no teu interior. Você precisa mudar por dentro. Você precisa sentir o azeite de Deus na tua vida. Você precisa sentir o Espírito Santo na tua história. Você precisa sentir a graça do Espírito Santo te tocando, te exalando, te enchendo, e de Deus dizendo: eu vou te multiplicar mais azeite, eu vou te multiplicar mais esperança, eu vou te multiplicar mais palavras no teu coração, eu vou multiplicar mais unção sobre a tua casa, eu vou multiplicar no teu templo, eu vou te fazer um profeta. Talvez ninguém acredite em você, mas Ele acredita. Deus acredita. Deus acredita em você. Deus acredita nos teus sonhos. Deus acredita que você é um vaso cheio da unção. Porque Ele sabe da tua busca. Ele sabe de quantas vezes você orou. Ele sabe de quantas vezes você lê a palavra. Ele sabe de quantas vezes você clama a Ele. Ele sabe de quantas vezes você adora Ele. Ele sabe de quantas vezes você está clamando a Ele lá para oh, aleluia. Eu ouvi nessa palavra do azeite. O Espírito Santo me leva em Mateus no capítulo 25. Aleluia. O Espírito Santo me leva a Mateus no capítulo 25, onde tem 5 loucas e 5 prudentes. 5 delas eram despertas e outras estavam dormindo. Deus, Ele está querendo que você seja uma pessoa cheia do azeite. Deus, Ele está dizendo para você: continua orando, eu vou colocando muito mais do que você precisa. Eu vou colocando muito mais do que você necessita. Eu vou colocando muito mais do que você precisa.
precisa. Oh, aleluia, glória, glória, glória a Deus. Eu sinto a presença do Eterno Todo-Poderoso. Eu sinto a presença do Eterno Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória, glória a Deus. Ali estavam, aleluia, uma despercebida. E quando estava chegando a hora do noivo, elas foram atrás do azeite. Mas quando foi ver, já era tarde. Quando estamos nessa terra, vamos buscar o nosso Deus Altíssimo para nós enchermos de azeite, porque a Bíblia diz que a vida de Cristo será como um ladrão. Ninguém sabe, o ladrão não avisa quando vai roubar a tua casa. Quando estamos na terra, vamos buscando a Ele. Quando estamos na terra, vamos sentindo a presença dEle. Quando estamos na terra, vamos glorificando a Ele. Quando estamos aqui, vamos exaltando a Ele. A caminhada pode ser longa, mas não desiste do Deus Todo-Poderoso. Talvez muitos do seu trabalho queiram te debochar, mas não desanime do Deus Todo-Poderoso que vai te exaltar. Deus está fazendo um reboliço na tua vida. Não adianta eu ministrar e dizer Deus está fazendo um reboliço e não ter a fé para acreditar que realmente Ele está fazendo um reboliço. Mas quando eu acredito, eu sei que a minha história vai mudar. Eu sei que a minha vida vai mudar, porque minha fé não está diante dos homens, mas está diante do Deus Todo-Poderoso. A minha fé não está diante de pessoas, mas sim do Deus Todo-Glorioso. O Deus que exalta, o Deus que abate o soberbo, o Deus que exalta os humildes, o Deus que levanta aquele que nem sabe menos escrever, nem menos sabe ler a palavra, mas Ele está com ele. Deus não está à procura de gente talentosa, Deus está à procura de pessoas corajosas. Deus está à procura de pessoas de coragem. Aleluia, glória, glória a Deus. Deus está à procura de você que está aqui. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória, santo é o Deus exaltado. Veja que muitas pessoas estão aqui dentro, que já são cristãos, que já estão na presença do Deus Todo-Poderoso, que já está glorificando a Ele, que está já com Ele. Nosso Deus é o Deus que muda história. Mesmo Deus que mudou a minha vida, é o Deus que mudou a tua história. Mas Ele pode fazer muito mais por nós, porque o grande preço Ele pagou naquela cruz. O grande preço Ele pagou naquela cruz por mim e por você. Ele pagou ali, foi cuspido na cara, prego sobre as suas mãos, coroa de espinhos sobre sua cabeça, mas mesmo assim foi até o final por mim e por você, porque a gente não podemos ir até o final também. Aleluia, glória a Deus. Que Deus venha cada vez nos ajudar a vencer. Se for um tempo de exaltar, Ele exalta, e nós viemos ser humildes, nós viemos ser simples, nós viemos ser corajosos, mas cheios da unção dEle, mais cheio da presença dEle, mais cheio do Espírito Santo dEle. Quer uma experiência maior com Deus? Busque a Ele e fique calado. Busque a Ele, só pensa em Deus. E quando a gente busca a Ele e não pensa de falar mal do próximo, é aí que o teu milagre chega. Quando a tua mente está ligada no Deus Todo-Poderoso e não olha para o irmão do lado e diz: aquele irmão está errado, mas quando olha para o Deus Todo-Poderoso, aí que você fica certo, aí que você fica esperto,
cheio do Espírito Santo, aí que você fica cheio da graça dele. Talvez o nosso erro, talvez é querer julgar o próximo, é querer falar mal do próximo e não ajudar. Mas quando nós unimos a nossa fé, unimos em oração, clamando a Ele, pode ter certeza que Ele vai fazer a obra na tua vida, Ele vai fazer a obra na tua casa, porque operando Ele, quem impedirá? Operando Deus na tua vida, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus na tua casa, ninguém pode impedir o agir de Deus na tua vida, ninguém pode impedir o agir de Deus quando você liga a tua mente diante dele, ninguém pode impedir o agir de Deus quando você está na presença dele. Deus está contigo. Deus está contigo. Somente creia. Talvez uma mulher estava duvidando quando Jesus estava para fazer o milagre de Lázaro. Ele diz: somente creia, não tema, somente creia. Talvez a gente tenha que crer no que Deus vai fazer na nossa vida. A gente tem que crer no que Deus vai fazer na nossa casa. A gente tem que crer que Deus vai prosperar na nossa vida. A gente tem que crer que Deus vai fazer um milagre na nossa vida. A gente tem que crer que Deus vai mudar a nossa história. A gente tem que crer que Ele vai operar em nossa vida. A gente tem que crer que Jesus Cristo vai voltar para buscar um povo lavado, remido no sangue do Cordeiro. Somente creia. Somente creia. Somente toma posse. Somente espere. Deus, Ele tem um milagre para você. Deus, Ele tem uma obra para você. Deus, Ele tem um projeto lindo para você. Deus, Ele tem algo grande para você. Eu não posso dizer que Ele não tem, se Ele tem. Você só basta confiar, só basta acreditar, só basta encorajar que Ele vai te ajudar. Ele está com a mão estendida para te ajudar. Ele está com as mãos estendidas para te ajudar. Quando passares pelas águas, não se afundarão. E quando passares pelo fogo, não se queimará. Sabe por quê? Porque Ele é contigo. Sabe por quê? Porque o teu Deus é contigo. Glória a Deus, Ele é contigo. Ele é contigo, irmão. Ele é contigo, em nome de Jesus Cristo. Ele é contigo. Eu creio que Ele é contigo. Ele é contigo para a obra dele. Ele é contigo para te ajudar. Meu Deus é o Deus que foi com Abraão. Meu Deus é o Deus que foi com Moisés. Meu Deus é o Deus que foi com José. Meu Deus é o Deus que foi também com Jacó. Meu Deus é o Deus que foi com todos os vasos dele. Meu Deus é o Deus que nunca muda. Talvez você esteja igual José. Talvez muitos estão desacreditados do teu sonho. Talvez muitos já estão desacreditados da tua chamada. Talvez você tenha uma chamada e talvez tenha gente desacreditando. Mas quando você acreditar nela, Deus vai começar a fazer a sua chamada a ser mais melhor do que você imagina. Ele vai preparar a tua vida para algo novo, para a tua história. O meu Deus que foi com José, Ele criou obstáculos para que ele venha, para que José fosse um governador do Egito. Contigo Ele é a mesma coisa. Contigo Ele também pode fazer, porque Ele vai fazer na tua casa. Vendo na Escritura Sagrada, José era um homem que foi muito perseguido.
José foi um homem que foi muito caluniado, mas ele esperou calado, com fé, mas recebeu a tua vitória. Também no livro de Jó, eu vejo uma fé maravilhosa também. Não somente uma fé, mas também com uma perseverança no Deus Todo-Poderoso. Porque do jeito que ele passava, talvez as tuas mãos estavam, o seu corpo estava tudo corroído pelas chagas, mas ele estava ali olhando para o alto e vendo o tamanho da grandeza do Deus dele. Talvez o inimigo estava querendo afrontar ele, até os seus amigos estavam querendo afrontar ele, mas o Deus foi com ele. Ele também vai ser com você. Somente creia, somente adora, somente exalta o Deus que é contigo, que Ele vai operar na tua casa, Ele vai operar na tua história, Ele vai mudar a tua vida, Ele vai mudar o teu cativeiro, Ele vai mudar os teus sonhos, Ele vai dizer contigo que está contigo, mesmo que você às vezes esteja fraco, mas Ele está contigo. Talvez você está triste, talvez você está angustiado, talvez você passou aflição demais, talvez você passou calúnia demais, talvez você passou angústia demais, mas não desista do teu Deus, não desista do Deus Todo-Poderoso, não desista do Eterno, não desista, porque Ele vai te honrar, porque Ele vai te ajudar, porque Ele vai estar contigo, para estar contigo todo o tempo. Amém? Com essa palavra do Espírito Santo do meu coração. Glória a Deus. Amado irmão, eu queria fazer uma oração, orar ao Senhor. Falar com Deus sempre é bom. Orar a Deus sempre é importante para a nossa vida. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome. Glória a Deus. Quantos entenderam a palavra do Senhor Jesus? Aleluia, glória a Deus. Toma posse, porque Ele vai fazer grandes coisas na minha vida e na tua vida. Toma posse, porque Ele vai fazer coisas melhores na tua casa. Não é porque é um jovem pregou aqui, não, podia ser qualquer outro, mas somente creia que Ele vai fazer milagre na tua vida e na tua história. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar? Soberano Deus, Criador do céu e da terra, estamos aqui, meu Pai, para te exaltar, para te glorificar, meu Deus eterno. Meu Deus amado, eu preguei o que o Senhor colocou no meu coração. Eu não aumentei nem diminuí, Senhor, mas fiz somente o que o Senhor quis, meu Pai amado. Meu Deus amado, segura, meu Deus, na mão do povo da igreja. Segura, meu Deus, em cada vida. Segura, meu Pai, em cada sonho, em cada projeto. Meu Deus amado, vem abençoando, meu Pai amado, cada um que está aqui, Senhor. Abençoe, meu Deus, o pastor, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Vai abençoando a vida dele. Vai, meu Deus, cada vez mais estando com ele. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, vai abençoando os sonhos, vai abençoando o projeto na vida dele. Vai abençoando, meu Pai, a casa dele. Vai abençoando, meu Pai, tudo que é dele. Meu Pai amado, Deus eterno e todo-poderoso. Meu Pai amado, tudo, meu Pai, que falando mal contra a vida dele, venha ser jogado por terra, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus amado. Venha estar com ele sempre, meu Deus eterno. Vem, meu Deus, cada vez, meu Pai, aumentando, meu Pai, a unção na vida dele. Meu Deus amado, que ele venha estar, meu Pai, conforme, meu Pai, o Senhor necessita. Meu Deus, vem dando cada vez mais sabedoria para ele. Senhor, meu Deus, Deus amado, talvez, meu Pai, pessoas acham, meu Pai, que ser pastor é fácil, não é? Mas, meu Pai amado, segure nas mãos dele, segure, meu Pai, na mão dele e da esposa dele. Vai abençoando grandemente, meu Pai amado. Vai enchendo o teu servo, meu Deus amado. Ela não cantará, vai abençoando cada vez mais, meu Deus. Vai abençoando, meu Pai, a Deus de poder e glória. A vida, meu Pai, também do presbítero José. Vai abençoando a vida desse casal maravilhoso. Vai abençoando em nome de Jesus. Vai abençoando também, meu Pai, a vida, meu Pai, do presbítero, meu Deus, que está aqui, o Cláudio. Vai abençoando a casa dele. Abençoe, meu Pai, a esposa. Abençoe, meu Deus, toda a igreja em geral. Vai abençoando a vida do cooperador Jerônimo. Vai abençoando os sonhos. Vai abençoando os projetos. Vai abençoando, meu Pai, todo que está aqui para te adorar e te exaltar, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Senhor, meu Deus amado, Deus poderoso,